O irmão Marcos Barros, né, comentou aqui nesse vídeo: quero ser reformado de verdade. Por onde começar? Onde eu falo, né, para começar pelo culto, aprendendo a reformar o culto. Ele bota bem assim: meu irmão, este vídeo é um eco do que tenho falado há anos no meu reformado. A doutrina do culto é tão importante quanto a soteriologia. Permita-me afirmar que talvez seja mais importante. Por causa do culto, os puritanos e os governantes, no caso, entraram em guerra contra os anglicanos, justamente pela insana tentativa de introduzir a liturgia, não é, do Locke na Escócia. Hoje encontramos igrejas ditas reformadas que usam bandas, corais e quartetos, no momento do canto, ferindo assim o princípio regulador do culto. E isso não é um culto reformado porque não está prescrito nas Escrituras. Uma igreja reformada tem um culto reformado. E o que sair deste princípio fere a teologia cultica reformada. Muito bem, então, de fato, meu irmão, esse assunto é muito importante. Como eu tinha dito no vídeo, realmente, foi talvez a coisa mais radical, né, com relação a isso. Porque tivemos, claro, um grande impacto quando a soteriologia reformada veio até nós, mas até então, perceba que, tudo bem, a pregação mudou em algum aspecto, não foi uma mudança realmente radical da pregação, porque basicamente foi só trocar o livre-arbítrio por predestinação. Então não tinha algo mais profundo, não é? E que trouxesse mais implicação e significado para a vida das pessoas. Essa questão do significado da vida, não é, das implicações, da responsabilidade do compromisso veio, não é, justamente na mudança, na reforma do culto aqui em nossa comunidade. Isso realmente mudou bastante coisa. Porque até então, a partir do momento que o culto foi reformado aqui, então nós tínhamos condições de falar, de explicar a lógica do evangelho no culto. Entende? Tudo o que está sendo realizado no culto tem sentido bíblico. Não é nada tipo assim, espontâneo, nada aleatório, mas tudo tem realmente uma lógica, um sentido, um objetivo muito bem definido. E isso nos levou a temer, não é? A termos um senso maior da glória de Deus, de reverência e da importância do culto. É claro que no trabalho pastoral, digamos assim, vamos ter que lutar sempre, não é, com relação a membros que têm dificuldade de amadurecer, mas isso é comum, isso é o trabalho pastoral. Mas no geral, isso mudou muita coisa em nossas vidas, né? Realmente o culto é um assunto muito importante, não é? E como o irmão falou assim, destacou bastante. E não somente o culto, entenda. Ah, o culto basicamente é a expressão mais direta, objetiva da fé, né? Então, o debate não é essa expressão. O culto, sim. Debater é relativamente fácil, não é? Porque você não tem que ter um compromisso tão sério assim. Há muitas pessoas que vivem debatendo sobre soteriologia, mas são pessoas descompromissadas. Tem até, pô, a aberração de gente que se diz calvinista e que é desigrejado. Já pensou um negócio desse? Eita loucura. Mas, veja, então pensando em só questão de como é que nós somos salvos, se focar nesse assunto, realmente não traz tanta mudança assim, né? Você vai apenas só mudar a engrenagem de sinergismo para monergismo. Mas quando você vai e se aprofunda na fé reformada, você percebe que há implicações para a sua vida como um todo, não é? Não há mais uma dicotomização, digamos assim, uma dicotomia da vida, mas a sua vida como um todo está ligada à vida de adoração, e a expressão mais profunda e mais objetiva disto é justamente o culto solene, não é? Eu lembro que eu assisti uma palestra do reverendo Dr. Joseph Piper, né? Tanto sobre o Dia do Senhor, que foi uma palestra excepcional, como também sobre o Sola Eclipsia, né? Mostrando a importância da igreja. E outras palestras também que eu já assisti, e livros que eu já li, esses livros que eu já até citei aqui no canal também, que nos dão uma visão tão profunda do culto que realmente você sente, entende e sente também esse peso, não é, de responsabilidade, mas também de, assim, muita honra, porque, nossa, Deus, o Todo-Poderoso do céu, nos chama para nos reunirmos como povo dele. E isso nos dá uma visão diferente do que está acontecendo no culto. Tipo, não é só uma questão de mera ordem, não é só uma organização, mas é uma ordem, uma organização que tem um propósito, não é? Que é ordenada, digamos assim. Não somos nós quem organizamos, mas é Deus mesmo por sua palavra, e nós só estamos obedecendo nesse sentido.
Portanto, nós temos esse senso de cumprir essa vontade de Deus, não é? De cumprir essa missão, de sermos realmente convocados como um momento santo, específico, onde Deus se alegra em ver seu povo reunido. Então, perceba como é importante. Eu sei que o irmão sabe muito bem disso, e eu ressalto isso porque, de fato, o assunto do culto é central em nossas vidas. Ele é a pura expressão da fé reformada, é onde você vê, não é, materializado o que nós chamamos de teologia da aliança, é no culto. É ali que a fé reformada, a fé da aliança, não é, que recebemos na aliança, se manifesta de maneira bem clara, bem objetiva, não é? Torna-se algo concreto, bem concreto. E ali você vê cada ato no culto, não é? Pelos elementos que são ordenados, como por exemplo, ouvir o chamado, né, para começarmos a louvar a Deus, cantar os salmos, não é? Em algumas comunidades reformadas, salmodia exclusiva, na nossa é inclusiva, então cantamos salmos, não é? E hinos, e nós fazemos isso com essa mentalidade de que nós estamos oferecendo a Deus sacrifícios espirituais. Nós podemos até ser remetidos à antiga aliança, de quando o povo se deslocava de suas casas, de suas províncias, e se dirigiam, não é, em suas caravanas, em procissão a Jerusalém, para estar oferecendo no templo, não é, o sacrifício ordenado por Deus. Nós entendemos as nossas orações e os cânticos na igreja como esse sacrifício. São sacrifícios dessa vez espirituais, não é? Não tem mais sangue envolvido, porque Cristo já derramou o seu sangue de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é serviço sagrado, entende? É ofertado a Deus, uma oferta ordenada por Ele. Então tem que ter aquela mesma seriedade que vemos na antiga aliança. Não mudou as coisas, né? O princípio continua o mesmo. A forma mudou, não é? O que é tipológico, o que apontava para Cristo foi cumprido nele, mas o propósito de adoração séria, baseado na santidade de Deus, é o mesmo. Adoramos agora por meio de Cristo, ou somos sacerdote, não é? Nosso mediador. E então orações, cânticos são oferecidos a Deus como realmente sacrifícios espirituais a Ele. E quando ouvimos a leitura da palavra, não é? Então temos um momento para ouvir a leitura da palavra. Tem um momento da pregação e da leitura. Ouvimos a leitura, na nossa prática, como igrejas reformadas, nós fazemos a leitura, não é? Todos os domingos dos 10 mandamentos. Geralmente eu faço isso no culto pela manhã. Então, na liturgia também está a leitura dos 10 mandamentos, por exemplo. E para nós é importante, eu até relembro os irmãos que devemos ouvir essa palavra, compreendendo que é exatamente a mesma autoridade que disse há gerações atrás, não é? Lá do Monte Sinai. Eu lembro os irmãos disso. Deus falou do Monte Sinai, o povo estremeceu, se apavorou com medo de morrer, pedindo a Moisés: fala-nos tu, e não nos fale Deus para que não morramos. Aquela mesma autoridade ali, que temos o registro da Escritura que se revelou naquele monte, é a mesma autoridade que hoje nos fala na simples leitura. A voz é do pastor, o homem pecador e falho, mas as palavras são de Deus. As mesmas palavras, não é? E quando ouvimos a pregação também, a expectativa é essa. Nós não vamos ouvir um homem com uma boa retórica e fazendo boas explicações. Nós vamos ouvir o Senhor falar por meio de sua palavra. Essa é a expectativa. Isso muda tudo. Realmente muda tudo, cara. Muda tudo. E só para lembrar ainda do que eu já falei no início, é nesse momento, não é, que a fé reformada está manifesta, de verdade. Esse compromisso, não é, pactual. É isso que é a fé reformada. Então, de fato, é verdade o que o irmão está dizendo, não é? Isso é muito importante, irmão. Culto é importantíssimo. Importantíssimo. Lamentavelmente, não é algo tão valorizado. Se faz muito culto, mas não há uma preocupação de muitos, não é? Em como estão adorando a Deus. E nem se há muitas vezes uma consciência do que está acontecendo no culto. Se as pessoas pudessem parar para perceber a grande bênção, o grande milagre que está acontecendo quando a igreja se reúne para adorar a Deus, haveria mais temor, né? Então, valeu, irmão.